sobrevivência. Mas, amados, olha, o impressionante é que através da direção de Deus, através de Paulo, ninguém pereceu naquele barco. Glória a Deus por isso, não é? Então, Paulo permaneceu calmo, tranquilo, dentro da vontade de Deus, e não só salvou sua vida, mas pôde salvar a todos que estavam ao seu redor, estavam com ele naquele barco, não é? Isso é uma lição para você, é uma lição para todos nós. Eu lembro de Noé também, não é? Ele viveu no meio de uma crise social, uma crise espiritual terrível, povo distante de Deus, e foi num barco que Deus também usou Noé para salvar o povo, a sua família, aqueles que estavam com ele, da crise naquela época. E hoje você pode também, eu posso, estou lutando por isso, estou lutando, procurando fazer a vontade de Deus para não viver em uma crise, para viver dentro da vontade de Deus e não entrar numa crise. Olha, crise, biblicamente, a gente vê que é sempre consequências do erro meu, pessoas que estão ao meu lado, ou então provocadas pelo próprio Deus para nos trazer lições. Tá certo? Nós aprendemos isso. Agora nós vamos estudar esse caso aqui, mas eu já quero lhe dizer que quando a crise for proveniente de Deus, você que está na vontade de Deus, você que está dentro dos padrões de Deus, essa crise não vai conseguir te afetar. Essa crise não vai conseguir afundar o barco, não vai fazer com que você pereça. Então, precisamos estar na vontade de Deus. O Brasil está vivendo uma crise. O Brasil está vivendo momentos difíceis. Mas o que é que você vê no Brasil hoje? Você vai encontrar um país onde nós encontramos um governo completamente fora dos padrões de Deus. Não é? Um governo que, na verdade, é a tentativa de estabelecer princípios contrários aos princípios de Deus que tenta se lançar aqui no Brasil. Quando eu falo de um governo, é não apenas um governo, mas a criação de um novo modelo, de uma nova estrutura para o Brasil. É isso que se tenta fazer. Se tirar as raízes de um país que é firmado numa democracia, poderíamos dizer cristã. Temos as nossas falhas, os nossos defeitos, mas o nosso país, irmãos, ele foi criado e ele tem raízes cristãs e tenta se eliminar tudo isso. Exemplos está aí, não é? Por exemplo, a tentativa de ensinar nas escolas às crianças todo tipo de perversão sexual. O fato é este, não é? Como ensinar a criança a tocar uma na outra para começar a conhecer-se, a se conhecerem sexualmente, a escolher o sexo que querem ser. Vejam bem, amados, nós poderíamos falar de uma série de coisas terríveis que está acontecendo no nosso Brasil. A liberdade que se dá para passeatas homossexuais, onde se comemora o dia do orgulho homossexual. Será que isso é a expressão do povo brasileiro mesmo? E as pessoas estão aceitando em todas as escolas, entrando essas coisas, amados. E o que é que a gente vê como consequência de todos esses males? Não apenas na área do homossexualismo, mas a prostituição, né? A corrupção generalizada a nível de governo, os escândalos, a desunião das igrejas, tantas coisas. A gente vê que o Brasil está infestado de coisas negativas. E a consequência disso, sabe o que é? A providência de Deus também, através da permissão ou da promoção de uma crise para que o povo acorde. Quando nós vivemos em meio a uma crise, nós acordamos, atentamos mais para Deus. E agora, meus amados, diante daquela situação que Paulo estava, a gente começa a tirar lição, ou lições para a nossa vida espiritual. Quando a gente abre a nossa Bíblia no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o navio foi arrastado, versículo 15, pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Veja bem,
ficamos à deriva. É isso que acontece quando as pessoas estão em crise. Elas ficam à deriva, ficam sem ter o que fazer diante das crises, não é? Mas o versículo 17 diz aqui, olha, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos da areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. A gente vê aí, olha, que são providências humanas, mas mesmo as providências humanas permitem que esse navio, ou seja, que esse barquinho que você está aí, liderando sua família, sua igreja, aquele grupo que depende das suas orientações, eles fiquem à deriva se você não depender de Deus. As crises, irmãos, elas paralisam o homem, e o homem fica sem poder fazer nada. Que pode fazer o homem diante de uma crise gerada pelo próprio Deus, onde ele quer ensinar aos homens? Ele quer que o homem dependa dele. As crises, irmãos, elas nos fazem abrir mão e desistir de coisas que muitas vezes são importantes para nós. Ali naquele barco, a gente vê que eles jogavam as coisas fora do barco para que o barco não viesse a afundar. Porque quando elas vêm, nós temos que muitas vezes nos desfazer de coisas que parecem importantes para nós, mas que não estão na vontade de Deus. Isso é uma lição para nós, não é? Precisamos lançar fora aquilo que parece importante para nós. São valores, muitas vezes, que parecem importantes para nós e que nós achamos que é bom, mas que lá no fundo Deus diz assim, olha, lança isso fora da tua vida. Então as crises, elas tentam nos levar ao desespero, porque fogem as esperanças. Inclusive o versículo 20 diz aqui, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Vê o que é que acontece com as crises. Se perde toda a esperança de salvamento, né? Então, uma coisa impactante aqui que eu vejo nesse texto aqui bíblico, é que as crises também, elas revelam no nosso interior o nosso grau de comunhão com Deus. Vê o que é que a Bíblia diz a partir do versículo 22. Paulo falando que teve um encontro com o anjo do Senhor. Versículo 22 diz, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perecerá, ou nem perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus Todo-Poderoso, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Que coisa linda, não é? Veja que por causa de um homem, Deus salva aqueles que estão com ele. Assim tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá de modo como me foi dito. Então Paulo ali ele diz, devemos ser arrastados para alguma ilha. Veja que Paulo disse para eles, não tenham medo, Deus falou comigo, glória a Deus. Meus amados, as crises, elas podem ser vencidas e podemos sair delas mais fortalecidos, não é? Então, algumas lições. Primeira lição, na crise eu preciso buscar e perceber a presença de Deus na minha vida. Olha, se eu não conseguir sentir, não é sentir apenas com os sentimentos humanos, ouvido, visão, tato, paladar, olfato, não. Se eu não conseguir realmente sentir segurança no meio de uma crise, se eu tiver com medo, se eu não tiver realmente certeza de vitória sobre a crise, eu nunca vou vencer uma crise. Perceber a presença de Deus na nossa vida é como Paulo diz, pois ontem apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço. Eu tenho convicção de que Deus está comigo. Eu não sou responsável por essa crise. Crises normalmente são consequências do pecado da humanidade, dos homens. Mas se eu estou em dia com Deus, eu sou um Noé, eu sou um Paulo,
Se eu estou em dia com Deus, eu não tenho nenhuma responsabilidade por essa crise que está aí no Brasil e, consequentemente, Deus vai suprir minhas necessidades. Você está lembrado de Elias, em meio àquela crise lá em Israel? O rei Acabe, Jezabel, o povo de Israel que estava perdido no meio de uma crise, a seca dominando aquele país. Os bois não tinham onde beber água, o rei em desespero diante da população. Mas eu te pergunto, será que Deus deixou faltar ou deixou de providenciar alguma coisa para Elias? Elias, meus queridos, ele, aleluia, quando disse ao rei que não choveria, senão segundo a palavra dele, Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Ali Deus alimentava Elias de manhã e de noite, o corvo levava pão e água. Depois, Deus manda ele para a casa de uma viúva. Ele não só sobreviveu à crise, como ajudou aquela mulher também. Aquela mulher a sair da crise, né? Não faltou azeite na botija, nem farinha na panela daquela mulher. Que coisa maravilhosa, viver na presença de Deus no meio das crises. Então veja bem, primeira coisa, perceber a presença de Deus na sua vida. É a certeza da vitória sobre as crises. Depois, saber os propósitos de Deus com as crises. Você precisa entender qual é o propósito de Deus nessa crise que você está passando, seja conjugal, seja financeira, seja lá o que for. Deus tem um propósito nisso, não é? Paulo disse, olha, não tenham medo, é preciso que nós compareçamos, ou que eu compareça, né? Perante César. Na verdade, ele estava sendo levado diante de César. E por sua graça, Deus deu vida a todos que estão navegando comigo. Veja bem, um homem de Deus afirmar isso, era muita segurança em Deus. Glória a Deus por isso, né? Uma outra coisa que nós precisamos é receber a promessa e confiar na promessa de Deus. Porque no versículo 25 do capítulo 17, Paulo diz mesmo assim, olha, assim tenham bom ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Ou seja, vai acontecer assim. Você pode viver no meio da crise, mas você não é obrigado a ficar com medo. Tire o medo do seu coração. Medo é ausência de Deus. Onde há o amor, não há lugar para o temor. Onde há Deus, não há lugar para o medo. Se você está com Deus, você vive no meio das crises, sabendo que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Nós temos medo da crise, sabe por quê? Porque queremos muitas vezes viver um padrão de vida que não é nosso. Queremos viver um padrão de vida no luxo, gastando o que não podemos, consumindo o que não podemos. E quando as crises surgem, às vezes nós temos que jogar para fora do navio tudo isso e ter uma vida mais restrita na presença de Deus. A Bíblia nos ensina, meus amados, que se nós tivermos o que comer e com que nos abrigar, devemos nos dar por satisfeito com isso. Mas nem sempre as pessoas querem viver isso. As pessoas querem viver olhando para o que os outros têm e dizendo assim, eu quero ser igual. O Brasil tem essa cultura, meus amados. As pessoas não são realistas com suas vidas. Se alguém comprou um carro, eu tenho que comprar um carro também. As pessoas compram um carro, não é porque precisam de um carro. Compram um carro porque a maioria das pessoas hoje tem carro e eu quero um carro também. E entram em crises. Então, meus amados, eu quero concluir essa palavra lembrando a você que para vencer a crise, você precisa entender que isso pode ser uma grande oportunidade para você crescer na vida, para você decidir viver melhor na presença de Deus, viver os verdadeiros propósitos de Deus na tua vida e não os teus propósitos. E finalmente você receber vitória descansando nas promessas de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te ajude muito, que você possa aprender essa lição e deixando aos irmãos bem claro, sempre que puder, estarei gravando um breve vídeo como este, não é? 30 minutos, com um resumo do tema que estudaremos durante a semana, tá bom? Deixe sua opinião, deixe o seu comentário abaixo para que eu possa perceber se vale a pena
e continuar com esse propósito. Isso também é evangelismo, é usar as redes sociais para a glória de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e te ajude, em nome de Jesus.